Olá, está no ar mais um episódio do Fala Auditor, o programa da Receita Estadual em parceria com a TVE Espírito Santo. Aqui a gente conversa sobre temas que fazem diferença na vida dos cidadãos e na gestão pública. Dando continuidade à nossa série especial sobre a reforma tributária, hoje o foco é o papel dos municípios nesse novo cenário. Vamos falar sobre a integração entre Estado e prefeituras, os desafios da implementação da reforma e também sobre a nota fiscal de serviço eletrônica, que será uma ferramenta essencial nesse processo de transição. Para essa conversa, recebemos o secretário municipal de Fazenda de Serra, Henrique Valentim, que também atua no pré-comitê gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. Colaborando nas discussões que vão definir o modelo de funcionamento do novo Sistema Tributário Nacional, Henrique, é um prazer recebê-lo aqui no Fala Auditor e muito obrigado por conversar conosco. Muito obrigado, Tiago. Eu que agradeço essa oportunidade extraordinária de conversar um pouco sobre a reforma tributária. Realmente, a sua fala inicial já fala muito da nossa preocupação e do que a gente tem que fazer. Essa integração entre estados e municípios, ela vai ser a chave do sucesso dessa reforma, e toda oportunidade de falar sobre isso, toda oportunidade de conversar e trocar experiência vai ajudar muito os municípios, principalmente os municípios que têm características muito diferentes uns dos outros a nível de Brasil. E esse é um dos motivos por estarmos recebendo você aqui hoje, Henrique, então mais uma vez obrigado. Gostaria de iniciar a nossa conversa, que você compartilhasse conosco um pouco da sua experiência em relação à implementação da nota fiscal de serviço eletrônico. A gente sabe que esse é um dos desafios, né, dos municípios, e Serra foi um dos primeiros aqui do estado a fazer adesão ao emissor nacional, não é isso? Esse é o grande desafio do momento, eu acredito, para as prefeituras, porque nós temos um curto espaço de tempo, nós temos que ir até janeiro de 2026, ou estarmos totalmente adaptados aos layouts do padrão nacional e transmitindo dados para o ambiente de dados nacional, ou então migrar para o emissor nacional de nota fiscal, que foi a decisão que a Serra tomou. Tomamos essa decisão, inclusive, ouvindo muitos colegas, inclusive auditores do Estado do Espírito Santo, que participam também ativamente dessa discussão da nota a nível de Brasil. Esse é um desafio porque a decisão é difícil, porque permanecer como está gera uma necessidade que você ter certeza que você tem uma TI própria que dê conta de todas as alterações necessárias, ou que a sua TI terceirizada também vai conseguir em tempo hábil e na velocidade necessária adaptar os novos layouts. Como é algo novo, a gente sabe que vão haver várias mudanças no layout no decorrer da implementação da reforma. Então essa é uma preocupação muito grande nossa, é a primeira decisão difícil a tomar. Nós tomamos a decisão de migrar para o emissor nacional, pensando em desde o teste, que é em 2026, a gente já está totalmente integrado ao modelo novo. Ouvimos também o setor produtivo, ouvimos as empresas, ouvimos o CRC, que é muito importante nesse processo, e seria mais interessante já começar esse teste pensando no ambiente novo do que tentar da nossa forma e talvez derrapar um pouco mais. E a gente foi um pouquinho além, nós criamos um elo com o contribuinte, lançamos um portal, a Prefeitura da Serra tem um portal onde o contribuinte ele entra naquele portal, ele tem todos os dados da nota fiscal eletrônica, ele é remetido às notas técnicas, aos layouts, aos ambientes de teste também, que já são disponibilizados pela Receita Federal. Então, a nossa ideia realmente foi não só a tomada de decisão para cumprir a obrigação, mas também pensando em como que o contribuinte vai se relacionar com essas mudanças. Henrique, a sistemática, a reforma tributária, ela está nos impondo uma nova sistemática, tanto de arrecadação quanto de transferência, né? Essa repartição dos recursos entre Estado e municípios. Queria que você nos falasse um pouco sobre como que essa integração, essa cooperação entre Estado e município pode facilitar isso daqui para frente. Muita gente, nós já choramos bastante a reforma tributária. Olha, a reforma vai me prejudica o meu Estado, o meu município, o modelo vai ser complexo. E esse momento não é mais de chorar a reforma, é o momento de aproveitar as oportunidades que ela traz. A grande oportunidade eu vejo que é essa integração estados e municípios, esse desafio de cuidar de um imposto compartilhado, que vai ser o IBS. Eu acho que essa é a grande oportunidade e eu já vejo alguns resultados.
como você disse, eu estou tendo a oportunidade de estar no grupo de coordenação estratégica do pré-comitê gestor do IBS. Nós temos representantes dos estados e dos municípios lá. E os técnicos dos estados e dos municípios têm feito um trabalho excepcional. As pessoas acham que, mas tem muita coisa para ser mudada com a reforma já para o ano que vem. Muita coisa, esses técnicos, a maioria de carreira, já estão resolvendo e estão cuidando no dia a dia. Inclusive os técnicos do Estado do Espírito Santo. A Receita Estadual tem técnicos, tem representantes desses grupos de trabalho que estão fazendo, entregando algo realmente que é um legado. E essa integração é a grande oportunidade. Eu acho que o desafio é grande, o desafio é institucional e é técnico, mas ao mesmo tempo ele tem que ser visto como oportunidade, porque os fiscos sairão bem fortalecidos disso. E quando eu digo fisco, estou falando que as prefeituras, de um modo geral, o Estado, vai necessariamente ter mais dinheiro para a política pública. E não é mais dinheiro cobrando mais da população, é sendo mais eficiente. Isso aí. E essa integração tem certeza que vai levar a isso. Não vai ser fácil, não vai ser rápido talvez, mas eu tenho certeza que o resultado vai ser interessante. Como vocês têm se preparado em relação principalmente a questão tecnológica e capacitação dos servidores para esse novo cenário tributário nacional? Olha, é bom falar desse tema. Nós tivemos agora uma mudança de gestão, é o primeiro ano de gestão do prefeito Everson Meirelles, um prefeito jovem, com 34 anos agora, se elegeu com 33, e na primeira semana o prefeito nos chamou para conversar sobre reforma tributária. E queria saber de todos os impactos, de como seria, e nos deu a oportunidade, nós fizemos um trabalho em parceria com a FGV, com a Fundação Getúlio Vargas, que consistiu num diagnóstico interno da Serra e da estrutura fiscal da Serra, focando também em capacitação e apresentando esse trabalho, alguns técnicos de fora, inclusive, falaram, olha, prefeito, mas o grande impacto não será nesses primeiros anos do seu mandato, e sim para mandatos futuros. E ele falou algo que eu guardei, a nossa responsabilidade ela é geracional. O que nós estamos fazendo agora vai refletir em décadas à frente. Então é assim que a gente está se preparando. A gente está enfrentando agora, tentando capacitar. Também não é fácil, porque você tem um mundo de capacitações sendo oferecidas, então a gente prefere uma capacitação mais oficial, né? O Governo do Estado, a Secretaria de Estado da Fazenda fez um seminário excelente recentemente, que a gente viu pessoas que estão ali para nos proporcionar conhecimento, e não apenas para vender, né? Vender conhecimento e vender produto. A gente está se preparando assim, a gente entende que o desafio de capacitação é o primordial. Em relação à tecnologia, a gente está muito na expectativa de que os ambientes nacionais vão dar para a gente a tecnologia necessária para que a reforma ande, mas, como dever de casa, a gente está tentando, já vendo como vai ser isso, a gente tem uma retaguarda, ou seja, uma possibilidade também do município tratar os dados que vai receber da emissora nacional e o município fazer os seus cruzamentos, integrado ao Estado que seja, mas também conferindo tudo que vai vir dessas repartições que ocorrerão via comitê gestor. Quais são as suas perspectivas, podemos falar, Henrique, mas também de um modo geral, em relação à definição de quais municípios que irão compor o comitê definitivo? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso e os impactos para a gente aqui, para que a gente possa manter o equilíbrio federativo. Importantíssimo, né? A gente está com um imbróglio que a gente acha que está terminando, que é justamente em relação à eleição dos municípios que comporão o comitê gestor do IBS. A gente sabe que são 27 estados, cada um com sua vaga garantida, e 27 municípios eleitos. A expectativa, Tiago, é o que passou pelo Senado recentemente, no PLP 108, que diz que esse primeiro mandato do comitê, as duas principais entidades municipalistas indicarão os representantes. A CNM indicará 14 representantes e a FNP indicará 13 representantes. Eles terão mandato até março de 2027, se eu não me engano, então é tempo, pelo menos, para organizar esse trabalho inicial do comitê gestor. Nesse período terá que ser realmente pensada a futura eleição. E aí é o alerta. A gente sabe que aspecto político é muito comum, a gente sabe que aspecto político dita o nosso dia a dia, não estou fazendo uma crítica ao aspecto político, até porque uma visão conjunta é importante, mas é necessário que no comitê gestor seja garantida uma representatividade que atenda diversas realidades diferentes. Eu tive recentemente dando uma palestra sobre reforma no Acre
e cidades que viajaram dias para chegar, né, num evento que a gente estava participando. Então, como é que você vai exigir de uma cidade que muitas vezes está ali no beabá, né, tentando viver o seu dia a dia, ter uma massa de tecnologia para dar conta de um cruzamento de reforma tributária? Então, isso tem que ser respeitado. Então, por isso é necessário que pequenas cidades sejam representadas, grandes cidades representadas, médias cidades representadas, não pode ser só capital, não pode só ser cidade forte. Eu acho que é importante que o comitê ele traduza a diversidade do país, a diversidade de realidades, mas, ao mesmo tempo, é necessário que seja resguardado a condição técnica, né? A reforma ela tem que ser tratada com muito cuidado e eu acho que as decisões deverão ter um suporte técnico muito grande. Para finalizar a nossa conversa, Henrique, infelizmente nosso tempo não é tão longo para discutir um tema tão importante. Queria que você falasse um pouquinho sobre os desafios, né? Os desafios que essa reforma já está trazendo para os municípios e o que o Espírito Santo precisa continuar fazendo ou fazer para que a gente continue sendo referência nacional. Estar no Espírito Santo nos dá uma tranquilidade um pouco maior nesse aspecto, não diz respeito aos efeitos da reforma. Nós somos um Estado que ele é pequeno sob o aspecto territorial, não de importância, claro, é isso que eu digo, mas um Estado que já entra com o pé na reforma organizado. É um Estado que está preparado para enfrentar desafios. E quando eu digo Estado, é o que o Estado traz para os municípios, obviamente. E sobre o aspecto técnico, eu acho que o Estado já está fazendo a sua parte. Vocês da Secretaria de Estado da Fazenda estão muito bem posicionados nesse jogo nacional, eu participo disso. Eu gostaria que os municípios estivessem melhor posicionados aqui no Espírito Santo. A gente está lá numa posição muito forte na Serra há muito tempo, mas é importante os municípios entenderem que, por mais que o Estado esteja preparado, a gente surfa nesse discurso que o Estado está equilibrado sobre o aspecto fiscal, mas não vai dar para o governo do Estado puxar os municípios. Eu acho que dá para orientar, dá para ajudar, como já está sendo feito, mas é interessante que os gestores municipais entendam que a reforma, apesar de ser um tema que não é um tema popularizado, não é um tema tranquilo, leve de se tratar, mas é de suma importância e o gestor municipal vai ter que dar a devida importância a isso. O desafio é imenso e se você deixar para acordar lá na frente, vai ser tarde. Ou você tenta chegar na vanguarda e mesmo se o impacto for ruim, você está pronto para conduzir e recepcionar esse impacto, ou você vai ser levado pela maré e para onde te levar, eu acho que o prejuízo vai ficar para a população. Que a gente possa divulgar essa entrevista aqui o máximo possível para que chegue aí todos os municípios capixabas, que é um alerta importante. Henrique, muito obrigado. Eu que agradeço. Mais uma vez, por conversar conosco, por compartilhar a sua experiência, a sua visão, né, olhando um pouco esse lado dos municípios nesse momento tão importante. Né? O Espírito Santo, o Brasil, clamava por uma reforma, ela está aí, né? Agora é arregaçar as mangas, seguir trabalhando e muito obrigado mais uma vez. A caneca do Fala Auditor, como de costume, é um presente para o nosso entrevistado e reforça, né, esse programa reforça muito a importância do diálogo que a gente vem implementando aqui no Espírito Santo entre Estado, municípios, contribuintes, mercado, cidadãos e etc. Nesse momento tão importante para o nosso país e para o nosso Estado. Mais uma vez, muito obrigado e a gente possa se ver aqui numa nova oportunidade. Bom, mais uma vez agradeço. Espero realmente que a gente possa vir aqui mais vezes bater um papo sobre esse assunto, sobre tantos outros que no dia a dia a gente tem em comum. E, mais uma vez, obrigado a vocês pela iniciativa. O programa é de uma iniciativa excelente, eu andei vendo alguns programas anteriores, eu acho muito legal, conversando com temas diversos, com pessoas diversas, então eu agradeço muito a oportunidade e me comprometo a ajudar a divulgar o programa nos nossos grupos de secretários de Fazenda do Estado inteiro. Bacana. Então vamos preparar um videozinho então para a gente poder ajudar nessa divulgação aí. Vamos. Um abraço, Henrique. Bom, e a você que nos acompanha, o nosso muito obrigado. Continue ligado no Fala Auditor e acompanhe essa série especial sobre a reforma tributária, que está explicando na prática o que muda para os estados, municípios, empresas e, claro, para todos nós cidadãos. Um abraço e nos vemos no próximo episódio.